Sob as luzes douradas de um restaurante de luxo, uma jovem caminhava quase invisível entre risos caros, oferecendo rosas que ninguém queria tocar. Enquanto era tratada como parte do cenário, ignorada, humilhada e já acostumada ao desprezo, um único olhar atento decidiu interromper aquele roteiro de indiferença. O que começou como uma simples compra de flores se transformaria no ponto de virada de duas vidas marcadas por realidades opostas. E o gesto de compaixão que parecia pequeno à primeira vista revelaria mais tarde um destino completamente inesperado. Antes de ouvir essa história surpreendente sobre como um ato pode mudar não uma, mas duas vidas para sempre, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. A Avenida Atlântica brilhava com suas luzes douradas refletidas no mar. Era mais uma noite quente de verão, onde os extremos da cidade se encontravam, mansões imponentes ao lado de comunidades que se equilibravam nas encostas dos morros. O restaurante Ouro Azul, recém-inaugurado, rapidamente se tornara o ponto de encontro da elite. Mesas de cristal, garçons de luvas brancas e champanhe importado criavam a atmosfera perfeita para quem queria ver e ser visto. Laura ajeitou o laço que prendia seus cabelos castanhos, enquanto esperava na cozinha do restaurante. Seu coração batia acelerado, não pela oportunidade de estar em um lugar tão refinado, mas pelo medo de mais uma noite de vendas fracassadas. O cesto de rosas vermelhas e brancas pesava em seu braço. Aos 23 anos carregava responsabilidades maiores que sua idade permitia. Dona Edith precisa dos remédios amanhã cedo, murmurou para si mesma, buscando coragem. A avó era seu único alicerce neste mundo, mas agora dependia dela para tudo, desde que o problema cardíaco a confinara em casa. O maître olhou para Laura com um misto de pena e impaciência. 20 minutos, como sempre. Nem um segundo a mais. Ela assentiu agradecida. O acordo informal era claro. Poderia oferecer suas flores aos clientes discretamente, desde que não incomodasse ninguém e saísse antes que o movimento atingisse o ápice. Era uma gentileza rara que o homem lhe concedia, talvez porque sua filha tivesse a mesma idade de Laura. Ajeitando o vestido simples, mas limpo e passado com esmero, Laura entrou no salão principal. A música do pianista fluía, enquanto risadas elegantes e tilintar de taças preenchiam o ambiente. Ela começou sua rota habitual, aproximando-se discretamente das mesas. Uma rosa para sua companhia, senhor. A maioria dos olhares simplesmente a atravessava, como se ela fosse invisível. Outros a enxotavam com um gesto rápido de mão, sem sequer interromper suas conversas. Em uma mesa próxima à janela, um grupo de executivos ria alto. Olha lá, a florista de quinta tentando emplacar em restaurante 5 estrelas. Comentou um deles sem se preocupar em baixar a voz. Laura fingiu não ouvir, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Já estava acostumada. Cada recusa, cada olhar de desprezo era apenas mais um degrau na escada que teria que subir para garantir os remédios da avó. 3 rosas vendidas em quase 1 hora. A noite seria longa. Na mesa do canto, isolado do burburinho, um homem de cerca de 30 anos observava o salão com olhos atentos. Mateus não estava ali para socializar. Viera apenas para uma reunião de negócios, que terminara mais cedo, e agora aproveitava a solidão acompanhada que só um restaurante cheio poderia oferecer. Seu terno azul marinho contrastava com a camisa branca impecavelmente passada, mas era o único detalhe que o diferenciava dos demais empresários no local. Enquanto observava a movimentação, seus olhos pousaram em Laura. Não foi sua beleza que chamou atenção, embora fosse inegavelmente bonita, mesmo com o cansaço estampado no rosto. Foi a dignidade em cada passo, o modo como mantinha a postura ereta, mesmo diante de cada negativa, a persistência silenciosa que o intrigou. Mateus acompanhou com o olhar enquanto ela se aproximava da mesa dos executivos barulhentos. Viu quando o comentário maldoso foi feito e como ela simplesmente abaixou o olhar e seguiu adiante. Percebeu os ombros dela tremendo levemente, mas sem derrubar uma única lágrima. O que mais impressionou Mateus foi que, mesmo depois da humilhação, ela ajeitou um sorriso no rosto antes de abordar a próxima mesa. Uma flor para sua noite, senhora? Mais uma negativa, mais um sorriso forçado, mais um passo adiante. Mateus sinalizou para o garçom. Aquela vendedora de flores.
Pode chamá-la à minha mesa, por favor. O garçom acenou com discrição para Laura, que se aproximou com passos hesitantes. Preparou seu sorriso comercial, tentando ignorar o quanto seus pés doíam após um dia inteiro, perambulando pelas ruas do Rio. O senhor gostaria de uma rosa? Perguntou, já esperando a resposta negativa. Mateus a encarou por um momento que pareceu se estender no tempo. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de cansaço e determinação, que o tocou profundamente. Quantas rosas você tem nesse cesto? Perguntou com voz calma. Laura piscou confusa. 32, senhor. Vou comprar todas. Por um instante ela pensou ter ouvido errado. Clientes compravam uma rosa, no máximo 2, nunca o cesto inteiro. Devia ser alguma brincadeira cruel. Perdão, o senhor disse. Todas as rosas. Quero comprar todas elas. Mateus retirou a carteira do bolso interno do paletó. Quanto custam? São 20 reais cada uma, senhor. Sua voz tremeu levemente. Mateus sacou algumas notas. Isso dá 640 reais. Aqui estão 2.000. A diferença é pelo seu tempo e dedicação. Laura sentiu o mundo girar. Aquela quantia representava quase um mês de trabalho árduo. Os remédios da avó, o aluguel atrasado, a comida que faltava na geladeira, tudo resolvido com um gesto inesperado. Era bonito demais para ser real. Eu não posso aceitar tanto dinheiro, senhor. Pode e deve aceitar. Não é caridade. É o valor justo pelo seu trabalho. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas que não conseguiu conter. Semanas de exaustão, noites mal dormidas e refeições puladas cobraram seu preço naquele instante. A tensão que a mantinha de pé se desfez, e o cesto escorregou de seus dedos enquanto o mundo escurecia ao seu redor. Mateus reagiu por instinto, levantando-se rapidamente para ampará-la antes que atingisse o chão. O cesto caiu, espalhando rosas pelo piso de mármore do restaurante. O salão inteiro emudeceu, todas as atenções voltadas para o homem bem vestido que agora carregava nos braços a vendedora de flores desacordada. Chamem uma ambulância agora, ordenou com firmeza, enquanto apoiava o corpo frágil de Laura contra o seu. Um burburinho tomou conta do restaurante. O mesmo grupo que havia zombado dela minutos antes, agora assistia à cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade. As rosas espalhadas pelo chão pareciam manchas de sangue contra o mármore branco, como um sinal de que algo extraordinário acabara de acontecer. Mateus ajeitou Laura em seus braços, sentindo o quanto ela estava leve, perigosamente leve. Enquanto aguardava a ambulância, sussurrou para a jovem inconsciente. Fique tranquila. Tudo vai ficar bem agora. Ele não poderia imaginar que aquelas palavras simples marcariam o início de uma jornada que transformaria não apenas a vida de Laura, mas também a sua própria. O Hospital Municipal de Copacabana pulsava com a vida noturna típica das emergências cariocas. Entre médicos apressados e enfermeiras sobrecarregadas, Mateus aguardava no corredor, os olhos fixos na porta por onde Laura havia sido levada. Seu motorista particular, Jonas, permanecia ao seu lado em silêncio respeitoso, observando o patrão com uma curiosidade contida. Senhor, eu posso saber o que estamos fazendo aqui? A reunião com os investidores chineses está marcada para amanhã cedo e os documentos. Cancele, interrompeu Mateus, sem desviar o olhar da porta. Remarque para a próxima semana. Jonas arregalou os olhos, desacostumado a ver o chefe abandonar compromissos profissionais. Em 5 anos trabalhando para ele, nunca o vira priorizar algo que não fosse a expansão de seus negócios. Mas, senhor, o projeto do hotel na Barra depende dessa... Jonas. Mateus finalmente virou-se para encará-lo. Há coisas mais importantes acontecendo agora. O motorista assentiu, reconhecendo no olhar do patrão uma determinação diferente. Não era a ambição habitual que o movia, mas algo mais profundo. Após quase 1 hora de espera, uma médica de meia-idade com olheiras pronunciadas aproximou-se deles. Seu crachá identificava-a como doutora Márcia. O senhor é parente da paciente? Não, eu... Mateus hesitou, consciente de que seu status poderia abrir portas. Sou amigo. Fui eu quem a trouxe. A médica estudou-o por um momento, avaliando a disparidade entre o terno caro e a história da paciente que acabara de atender. Ela está estabilizada, mas muito debilitada. Desnutrição moderada
exaustão extrema e sinais claros de estresse crônico. O corpo simplesmente desligou quando recebeu o alívio repentino da tensão. A médica consultou a ficha. Ela trabalha muito? Vende flores. Nas ruas e em restaurantes, pelo que entendi. Isso explica. Precisaremos mantê-la em observação por pelo menos 24 horas, repor eletrólitos e garantir que se alimente adequadamente. A médica fez uma pausa. Ela mencionou uma avó doente enquanto estava semiconsciente. Parecia muito preocupada. O coração de Mateus apertou. Ela mora com a avó? Aparentemente. A pressão para sustentar uma pessoa doente pode explicar o estado dela. Provavelmente não tem se alimentado direito para economizar dinheiro. Mateus assentiu lentamente, as peças se encaixando. A dignidade silenciosa, a persistência apesar das humilhações, o colapso diante de um gesto de generosidade, tudo fazia sentido agora. Posso vê-la? 10 minutos. Ela precisa descansar. A imagem de Laura conectada a um soro, pálida contra os lençóis hospitalares, provocou em Mateus uma sensação desconhecida. Como alguém que construíra um império de hotéis e resorts pelo país, estava acostumado a resolver problemas com eficiência, a controlar situações. Mas ali, diante da fragilidade exposta daquela jovem, sentia-se estranhamente vulnerável. Aproximou-se cautelosamente da cama, como se temesse acordá-la. Os cabelos dela espalhavam-se pelo travesseiro, emoldurando um rosto que, mesmo no descanso forçado, carregava traços de preocupação. Senhor? A voz fraca de Laura sobressaltou-o. Seus olhos, agora abertos, o encaravam com uma mistura de confusão e alarme. Olá, Laura, como se sente? Perguntou, tentando soar tranquilizador. Ela tentou se sentar, mas a tontura a fez recuar. Onde estou? O que aconteceu? No hospital. Você desmaiou no restaurante, lembra? A memória pareceu atingi-la como uma onda. Meu Deus, que vergonha! Murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Então, como se uma urgência maior a atravessasse, seus olhos se arregalaram. Que horas são? Minha avó. Os remédios dela. Mateus sentou-se na beirada da cama, instintivamente segurando a mão trêmula dela. Calma, vamos resolver isso. Que remédios ela precisa? Losartana para a pressão e um anticoagulante. Estão na receita dentro da minha bolsa. Precisam ser dados às 6 da manhã, sem falta. Lágrimas começaram a escorrer. O dinheiro que o senhor me deu ia comprar a caixa nova. A outra acabou. Primeiro me chame de Mateus. Segundo, sua bolsa está aqui. Ele apontou para o móvel ao lado. Terceiro, vamos resolver isso agora mesmo. Mateus chamou Jonas com um aceno e entregou a receita encontrada na bolsa de Laura. Vá à farmácia 24 horas. Compre esses medicamentos e leve até o endereço que ela vai informar. Fique lá até garantir que a senhora tenha tomado os remédios corretamente. Laura parecia dividida entre o alívio e a desconfiança. Por que está fazendo isso? O senhor nem me conhece. Mateus refletiu por um momento. A pergunta era justa. Por que estava se envolvendo tanto? O que havia nela que o tocara tão profundamente? Algumas vezes na vida, Laura, encontramos pessoas que nos lembram o que realmente importa. Ele fez uma pausa. Eu construí hotéis por todo o Brasil. Tenho dinheiro suficiente para várias vidas. Mas há anos não via alguém com a dignidade que você demonstrou esta noite. Ela baixou os olhos, desacostumada a elogios. Rua das Acácias, número 78, na comunidade do Chapéu Mangueira, disse finalmente para Jonas, que anotou o endereço. Minha avó chama-se Dona Edith. Diga que sou eu quem mandou. Após Jonas sair, um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Laura encarava as próprias mãos como se procurasse palavras. Quanto custou tudo isso? O hospital, a ambulância. Vou pagar cada centavo, prometo. Só vou precisar de tempo. Mateus riu suavemente. Não se preocupe com isso. Eu me preocupo sim. Não quero dever nada a ninguém. Já basta tudo que... Ela engoliu em seco, interrompendo-se antes de revelar demais. Entendo o orgulho, acredite, mas não é uma dívida. É ajuda. Um dia, quando puder, ajude outra pessoa. Os olhos dela suavizaram-se, e por um instante, Mateus vislumbrou a jovem que ela seria sem o peso do mundo nos ombros. Obrigada, ela sussurrou finalmente. Ninguém nunca. A porta abriu-se e a doutora Márcia entrou, indicando que o tempo de visita havia terminado. Volto amanhã.
prometeu Mateus, levantando-se. Descanse agora. Espere. Laura chamou quando ele já estava na porta. Eu não sei seu nome completo. Ele sorriu. Mateus Alliance. Durma bem, Laura. Na manhã seguinte, a luz dourada do sol carioca infiltrava-se pelas persianas do quarto de hospital, quando Laura despertou. Por um momento, desorientada, não reconheceu onde estava. Então as memórias da noite anterior invadiram sua mente. O restaurante, as rosas, o estranho que comprara todas as flores, o desmaio vergonhoso. Um buquê de rosas brancas no criado mudo chamou sua atenção. Ao lado, um cartão simples dizia: "Suas flores voltaram para você. Jonas confirmou que sua avó tomou os remédios e está bem. Descanse. Mateus." Uma enfermeira entrou carregando uma bandeja de café da manhã. "Bom dia! Pelo visto você tem um admirador importante", comentou com um sorriso. O Dr. Vieira, diretor do hospital, veio pessoalmente verificar seu caso depois que o Sr. Alliance ligou. "Você conhece o dono da rede Alliance Hotéis?" Laura engasgou-se com o ar. "O quê?" "Mateus Alliance, um dos empresários mais influentes do Rio. Saiu até em revista como o solteiro mais cobiçado da cidade." A enfermeira ajeitou o travesseiro. "Ele ligou 3 vezes desde a madrugada para saber como você estava." O mundo de Laura girou novamente, mas não por fraqueza física. O homem que carregara seu cesto, que segurou sua mão com gentileza, que mandara medicamentos para sua avó, era um milionário. A mesma pergunta ecoava em sua mente: por quê? O que um homem como ele vira em uma simples vendedora de flores? Quando tentou se levantar, a tontura voltou, lembrando-a do estado frágil de seu corpo. Recostou-se novamente, olhando para as rosas brancas. Uma possibilidade cruzou sua mente, fazendo seu coração apertar. Seria tudo apenas caridade? Um passatempo para um homem rico entediado? A porta abriu-se novamente, e Laura preparou-se para enfrentar seu benfeitor misterioso com novos olhos. Mas quem entrou fez seu coração saltar por motivos completamente diferentes. Vovó. Dona Edith, uma senhora de cabelos grisalhos e postura ainda elegante apesar da idade avançada, entrou apoiada no braço de Jonas, o motorista. Em seu rosto, um misto de preocupação e alívio. "Minha menina", murmurou a senhora, aproximando-se da cama com passos cuidadosos. "Esse moço me trouxe. Disse que você estava precisando de mim." Os olhos de Laura marejaram, enquanto a avó acariciava seus cabelos com mãos enrugadas pelo tempo. Num canto do quarto, Jonas observava discretamente, cumprindo as ordens do patrão. "Leve Dona Edith para ver a neta. Elas precisam uma da outra agora." À distância, do outro lado da rua, observando a cena pela janela do hospital, Mateus sorria dentro de seu carro. Algo havia mudado nele desde a noite anterior. Como se por anos tivesse caminhado adormecido entre reuniões e contratos e finalmente despertasse para o que realmente importava. O pequeno sobrado na comunidade do Chapéu Mangueira revelava a luta diária de quem tenta manter a dignidade mesmo com poucos recursos. As paredes recentemente caiadas, o chão de cimento queimado encerado com capricho e as cortinas de algodão simples, mas impecavelmente limpas, falavam sobre o caráter de quem habitava aquele espaço. Laura ajustava os últimos detalhes do arranjo de flores sobre a mesa da sala, tentando ignorar o nervosismo que fazia suas mãos tremerem levemente. Uma semana havia se passado desde sua alta do hospital, que a vida parecia ter retomado seu curso normal, exceto pelo fato de que, naquela tarde, receberiam uma visita inusitada. "Vovó, tem certeza que não quer que eu prepare algo mais elaborado? Ainda dá tempo de correr no mercadinho?" perguntou pela 3ª vez, ajeitando os copos na bandeja. Dona Edith, sentada em sua poltrona preferida, observava a agitação da neta com um sorriso sereno que escondia a sabedoria de seus 73 anos. Desde que voltara do hospital, Laura parecia diferente, mais inquieta, mais sonhadora. "Menina, para que tanta preocupação? O café com biscoitos que você faz é o melhor que já provei. E se ele é metade do homem que você descreve, não vai se importar com luxos. Ele é dono de hotéis, vó. Imagina o tipo de comida a que está acostumado. E daí? Não é a comida que importa, mas a companhia." A idosa fez uma pausa, estudando a neta com olhos perspicazes. "O que está te incomodando de verdade, Laura?" A jovem suspirou, sentando-se no braço da poltrona da avó.
Não consigo entender por que ele está fazendo tudo isso. Os remédios, a comida que mandou, o acompanhamento médico para você. E agora vem aqui na nossa casa. Laura baixou a voz. E se ele espera algo em troca? Homens ricos não fazem caridade sem interesse. Dona Edith pegou a mão da neta entre as suas, os dedos marcados pelo tempo, acariciando a pele jovem. Nem todos são como seu pai, querida. As palavras atingiram Laura como um soco no estômago. Raramente falavam sobre ele. O homem que abandonara sua mãe grávida ao descobrir que ela não era a herdeira rica que ele imaginava, e sim uma simples recepcionista de hotel. A campainha tocou, interrompendo o momento. Laura levantou-se num sobressalto, alisando o vestido florido que escolhera com tanto cuidado. Era seu melhor vestido, guardado para ocasiões especiais que raramente aconteciam. Ele chegou. Como estou? Linda como sempre. Dona Edith sorriu. Vá, não deixe o moço esperando. Laura respirou fundo antes de abrir a porta. Mateus estava lá, mais casual do que ela jamais o vira, vestindo jeans e uma camisa azul clara. Em seus braços, um enorme buquê de girassóis e um pacote embrulhado em papel colorido. Boa tarde. Ele sorriu, parecendo estranhamente tímido para um homem habituado a comandar empresas. Espero não estar atrasado. De jeito nenhum. Por favor, entre. A casa pequena pareceu encolher ainda mais com a presença de Mateus. Não por sua estatura física, mas pela aura que o envolvia. Aquele ar indefinível de quem está acostumado a ocupar espaços maiores, a ser ouvido, a tomar decisões. Senhor Allianz, esta é minha avó, Dona Edith. A idosa observou o visitante com um olhar avaliador, como só avós sabem fazer. Mateus aproximou-se dela entregando o buquê de girassóis. Um prazer conhecê-la, Dona Edith. Trouxe estas flores. Espero que goste. A senhora sorriu, admirando os girassóis. São lindas. E são minhas preferidas. Como soube? Mateus lançou um olhar rápido para Laura, que corou levemente. Tive uma boa informante. O pacote embrulhado foi entregue a Laura. E isso é para você. Um pequeno presente. Desconfiada, ela desfez o laço com cuidado, revelando uma caixa de madeira entalhada. Dentro, um conjunto delicado de ferramentas para arranjos florais profissionais. Tesouras de diferentes tamanhos, alicates, arame flexível, fitas especiais. Meu Deus! Isso é... Laura tocou os instrumentos com reverência. Deve ter custado uma fortuna. Notei que você tem talento natural para arranjos. Pensei que pudesse ajudar no seu trabalho. A tensão inicial começou a dissipar-se aos poucos durante o café. Mateus aceitou os biscoitos caseiros com genuíno entusiasmo, elogiando Dona Edith por uma receita que, na verdade, era de Laura. A idosa não corrigiu o engano, apenas piscou para a neta, cúmplice. A conversa fluiu com surpreendente facilidade, como se aqueles 3 mundos diferentes não fossem tão distantes quanto pareciam. Mateus contou sobre sua infância no interior de Minas, filho de pequenos hoteleiros que construíram seu primeiro estabelecimento com economias de uma vida e como transformara a pequena pousada familiar em uma rede nacional após a partida precoce dos pais em um acidente rodoviário. Então você não nasceu em berço de ouro? Perguntou Dona Edith com a franqueza característica dos idosos. Longe disso. Meu primeiro trabalho foi como carregador de malas. Depois recepcionista. Conheci cada faceta do negócio porque trabalhei em todas elas. Algo mudou no olhar de Laura. A imagem do milionário playboy que construíra em sua mente começava a se desfazer, revelando um homem que, como ela, conhecera o valor do trabalho árduo. Quando Dona Edith retirou-se para o quarto alegando cansaço, com uma piscadela nada sutil para a neta, Laura e Mateus encontraram-se sozinhos na pequena varanda dos fundos, onde alguns vasos de plantas lutavam bravamente para sobreviver no limitado espaço urbano. Sua avó é incrível. Vejo de onde vem sua força. Laura sorriu, olhando para a lua crescente que começava a aparecer no céu. Ela me criou sozinha depois que minha mãe partiu. Nunca reclamou mesmo quando tudo estava desmoronando. E seu pai? Um fantasma. Sumiu antes mesmo de eu nascer. Ela fez uma pausa. Mateus, posso te fazer uma pergunta direta? Ele assentiu, curioso. Por que está fazendo tudo isso por nós? A verdade, por favor. Mateus contemplou a pergunta por alguns instantes.
como se também buscasse entender suas próprias motivações. Quando te vi naquele restaurante, Laura, algo me tocou profundamente. Não foi pena, como você deve estar pensando. Foi admiração. Vi uma pessoa com mais dignidade que todos aqueles empresários juntos. Ele suspirou. Minha vida virou números, contratos, aparências. Percebi que estava me tornando como aqueles homens que riram de você. Superficial, vazio. E eu seria seu projeto de caridade? Sua forma de aliviar a consciência? A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia, mas Mateus não se ofendeu. Não, você é meu lembrete do que realmente importa. Ele virou-se para encará-la. Não quero que me veja como um salvador ou benfeitor, Laura. Quero apenas te conhecer, se você permitir. A honestidade na voz dele desarmou as defesas que ela construíra. Por um momento, não eram mais o empresário milionário e a vendedora de flores. Apenas duas pessoas compartilhando vulnerabilidades sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. Aceito um convite, então, disse ela finalmente. Mas com uma condição. Qual? Quero conhecer seu mundo também. Não como cliente ou funcionária, mas como amiga. A palavra pareceu inadequada, insuficiente, mas era o que se permitia sentir naquele momento. O sorriso de Mateus iluminou-se. Fechado. Podemos começar neste fim de semana. Estamos organizando um festival de gastronomia no Hotel da Barra. Venham, você e Dona Edith. Não temos roupa para esse tipo de evento, ela respondeu, a insegurança voltando. Venham como são, ou melhor. Uma ideia pareceu ocorrer a ele. Traga suas flores. Podemos montar um estande para você vender arranjos. Seria um teste para ver como o público reage ao seu trabalho. Os olhos de Laura brilharam com uma mistura de surpresa e esperança. Está falando sério? Pessoas ricas comprariam minhas flores? Tenho certeza que sim. Na verdade, estou pensando em encomendar arranjos permanentes para o lobby do hotel. Se você estiver interessada no trabalho, sim. A resposta escapou antes que ela pudesse contê-la, provocando risadas em ambos. Quando Mateus finalmente se despediu, já era noite. Da janela do quarto, Dona Edith observava a neta acenando para o carro luxuoso que se afastava. Havia um brilho diferente nos olhos de Laura, um que a idosa não via há muito tempo. Que os céus abençoem esse encontro, murmurou a senhora para si mesma. Essa menina merece florir. Na manhã seguinte, Laura acordou com o barulho de uma van estacionando em frente à sua casa. O entregador trazia uma encomenda inesperada. Dezenas de baldes com flores frescas de todos os tipos, cores e tamanhos. O cartão dizia apenas, para o seu estande no festival. Te espero sábado às 9h. M. Sentada entre margaridas, lírios e orquídeas, Laura percebeu que sua vida, como aquelas flores, estava prestes a desabrochar de maneiras que jamais imaginara. Restava saber se o jardim que começava a se formar resistiria às inevitáveis tempestades que viriam pela frente. O festival gastronômico do Hotel Allianz Barra havia sido um sucesso retumbante. O estande de Laura, estrategicamente posicionado na entrada do salão principal, atraíra olhares admirados e, mais importante, clientes. Em apenas 2 dias, vendera todos os arranjos e recebera encomendas para eventos privados, incluindo um casamento de alto padrão. 2 semanas após o festival, a vida de Laura transformara-se de maneiras inesperadas. As visitas de Mateus tornaram-se frequentes, sempre com alguma desculpa profissional no início. Precisamos discutir os arranjos do lobby. Tenho um evento para o qual gostaria de encomendar centros de mesa. Com o tempo, as desculpas deram lugar à verdade simples. Queriam estar juntos. Naquela manhã de quinta-feira, Laura trabalhava em seu pequeno ateliê improvisado na varanda de casa. O espaço antes ocupado por poucos vasos agora abrigava uma estação de trabalho completa. Presente de Mateus que ela aceitara apenas porque classificara como investimento profissional. Suas mãos ágeis trançavam habilmente hastes de lírios e folhagens para um arranjo destinado ao restaurante do hotel. Dona Edith observava a neta da porta da cozinha, notando como ela cantarolava enquanto trabalhava. Um hábito perdido há anos, desde que as dificuldades haviam se acumulado em suas vidas. A transformação ia além do aspecto profissional. Laura sorria mais. Seus ombros já não carregavam o peso constante da preocupação, e seus olhos brilhavam com uma luz renovada. O arranjo está lindo, minha filha. Você tem um dom.
Laura virou-se para a avó com um sorriso. Obrigada, vovó. É para o jantar beneficente de amanhã. Mateus disse que vai ser um evento importante, com empresários de todo o país. E você vai comparecer, não é? Fácer, não sei. Não me sinto à vontade nesses ambientes cheios de gente importante. Dona Edith aproximou-se, acariciando os cabelos da neta. Você é tão importante quanto qualquer um deles, apenas de maneiras diferentes. Antes que Laura pudesse responder, o celular tocou. Um aparelho novo, outro investimento profissional, segundo Mateus. Era ele. Bom dia, flor mais bonita do meu jardim. A voz dele soou alegre do outro lado da linha. Como está o arranjo especial? Laura riu com um apelido carinhoso. Quase pronto. Você vem buscá-lo ou mando entregar? Vou pessoalmente. Na verdade, tenho uma proposta para te fazer quando chegar. Enquanto desligava, Laura não pôde evitar o frio na barriga que sentia sempre que pensava em Mateus. Apesar da aproximação nas últimas semanas, algo ainda a assustava. Não nele, mas nas circunstâncias que os separavam. O mundo dele, de luxo e influência, parecia irreconciliável com sua realidade simples. Dona Edith voltou para a cozinha para preparar um café, quando subitamente um mal-estar a atingiu. A tontura foi tão forte que precisou apoiar-se na pia. Respirou fundo, tentando controlar a sensação, sem querer preocupar a neta. Não era a primeira vez naquela semana que sentia o coração acelerando descompassado, mas havia escondido os sintomas. Bobagem de velha, murmurou para si mesma, determinada a não ser um fardo maior para Laura, que finalmente via a vida melhorar. Enquanto a água fervia, o mundo ao seu redor começou a girar. A última coisa que Dona Edith viu foi a xícara caindo e se estilhaçando no chão da cozinha antes de tudo escurecer. O barulho alertou Laura, que correu para dentro da casa. A cena que encontrou congelou seu sangue. A avó desacordada no chão, respirando com dificuldade, o rosto assustadoramente pálido. Vovó! Vovó, responde! Gritou, ajoelhando-se ao lado dela. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu verificar o pulso. Fraco e irregular. Socorro! Alguém me ajude. A vizinha do lado, alertada pelos gritos, apareceu na porta. Meu Deus, o que aconteceu? É minha avó. Acho que é o coração. Chame uma ambulância, por favor. Os minutos seguintes passaram em um borrão de pânico. A ambulância demoraria pelo menos 20 minutos para chegar à comunidade. Em desespero, Laura ligou para a única pessoa que pensou poder ajudar. Mateus estava em uma reunião quando o telefone vibrou. Ao ver o nome de Laura, um sorriso automático surgiu em seu rosto, mas desapareceu instantaneamente ao ouvir os soluços desesperados. O que houve? Perguntou já de pé, ignorando os olhares surpresos dos executivos ao redor da mesa. É minha avó. Ela desmaiou. Acho que é o coração. A ambulância vai demorar. Mateus, eu não posso perdê-la. Onde vocês estão? Em casa. Fique calma. Estou indo. Chegarei antes da ambulância. Mateus não se despediu dos presentes. Correu para o elevador privativo, instruindo Jonas pelo interfone. Encontre o Dr. Pietro, meu cardiologista. Diga que é emergência. Quero ele esperando no Hospital São Lucas em 20 minutos. Prepare a equipe para receber uma paciente cardíaca. Em menos de 15 minutos, o carro de Mateus freava bruscamente em frente à casa de Laura. Ele encontrou-a ajoelhada ao lado da avó, que havia recobrado parcialmente a consciência, mas respirava com dificuldade evidente. Mateus, eu... Sinto muito incomodar você, sussurrou Dona Edith com voz fraca. Nem pense nisso. Vamos levá-la agora mesmo. Sem hesitar, ele ergueu a idosa nos braços com surpreendente delicadeza. Laura, pegue os documentos dela e os remédios. Vamos para o São Lucas. Mas é particular, não temos como. Não se preocupe com isso agora. O trajeto para o hospital foi tenso. No banco traseiro, Laura segurava a mão da avó enquanto Mateus dirigia em velocidade controlada, falando constantemente ao telefone, mobilizando recursos. Qual é o convênio de vocês? Perguntou em determinado momento. SUS, respondeu Laura, a voz embargada pela vergonha e medo. Mateus apenas assentiu sem comentários e fez mais uma ligação. Quando chegaram ao hospital, uma equipe completa aguardava na entrada da emergência. Dona Edith foi imediatamente colocada em uma maca
e levada para dentro, enquanto um médico de meia-idade com expressão séria aproximou-se de Mateus. Obrigado por vir tão rápido. Pietro, quando você liga, eu atendo. O médico olhou para Laura. Você é parente da paciente? Sou neta. Por favor, salve minha avó. Ela é tudo o que tenho. O Dr. Pietro assentiu com gentileza profissional. Faremos o possível. Vocês sabem se ela tem histórico cardíaco? Hipertensão. E teve um princípio de infarto há 2 anos. Certo. Vamos fazer uma avaliação completa. Por favor, aguardem aqui. As horas seguintes foram as mais longas na vida de Laura. Sentada na sala de espera privativa para onde foram conduzidos, ela alternava entre momentos de choro silencioso e orações fervorosas. Mateus permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, ocasionalmente saindo para atender ligações ou falar com a equipe médica. Por favor, não deixe que ela parta, sussurrou Laura em determinado momento, mais para si mesma que para Mateus. Ele apertou sua mão com mais força. Ela é forte como você. Vai superar isso. Perto do anoitecer, o Dr. Pietro retornou com expressão grave, mas não desesperançada. Dona Edith sofreu uma arritmia cardíaca severa, complicada pela condição prévia. Conseguimos estabilizá-la, mas precisaremos mantê-la internada para observação e possivelmente realizar um procedimento para implante de marca-passo. Marca-passo. A voz de Laura falhou. É uma alternativa segura e que pode proporcionar qualidade de vida por muitos anos. Mas precisamos de mais exames para confirmar a necessidade. Quanto vai custar tudo isso? Perguntou ela, a realidade financeira pesando mais uma vez sobre seus ombros. O médico olhou para Mateus, que interveio. Já está tudo resolvido. Laura, a dona Edith terá o melhor tratamento possível. Não posso aceitar, Mateus. É demais. Pode discutir isso comigo depois, mas agora não é momento. Ele virou-se para o médico. Podemos vê-la? Sim, mas apenas por alguns minutos. Ela precisa descansar. Ver Dona Edith conectada a vários equipamentos, parecendo subitamente muito menor e mais frágil, foi um golpe para Laura. As lágrimas que tentara conter fluíram livremente. Aproximou-se da cama, pegando a mão enrugada entre as suas. Estou aqui, vovó. Vai ficar tudo bem. Os olhos da idosa abriram-se lentamente. Me desculpe pelo susto, minha flor. Não fale, precisa descansar. Bobagem. Velhos como eu sempre têm algo a dizer antes de... Um acesso de tosse interrompeu a frase. Não ouse terminar essa frase. Laura forçou um sorriso entre as lágrimas. Você vai sair dessa. Temos muitas histórias pela frente. Dona Edith moveu o olhar para Mateus, que permanecia respeitosamente alguns passos atrás. Com um gesto fraco, chamou-o mais perto. Cuide da minha menina, sussurrou quando ele se inclinou. Ela é forte, mas não sabe pedir ajuda. Prometo, respondeu ele com uma seriedade que vinha do fundo da alma. Uma enfermeira entrou, indicando que o tempo de visita havia terminado. Relutante, Laura beijou a testa da avó antes de sair. No corredor, enquanto caminhavam para a sala de espera, Mateus notou que Laura cambaleava levemente. Antes que pudesse reagir, ela desmaiou. O estresse, a falta de alimentação e o choque emocional finalmente cobrando seu preço. Pela segunda vez em suas vidas, ele a segurou antes que atingisse o chão. No quarto ao lado, ignorando as recomendações de repouso absoluto, Dona Edith rezava fervorosamente, não por sua recuperação, mas para que aqueles 2 jovens encontrassem no meio da tempestade o amor que ambos mereciam. Sabia com a intuição que só os idosos possuem que o destino estava tecendo algo maior que todos eles. O Hospital São Lucas, um dos mais renomados do Rio de Janeiro, tornara-se praticamente uma segunda casa para Laura nas últimas semanas. Sua rotina se resumia a cuidar da avó durante o dia e trabalhar nos arranjos florais à noite, dormindo ocasionalmente em um sofá desconfortável do quarto hospitalar. Após a crise cardíaca, Dona Edith passara por um procedimento de implante de marca-passo. A cirurgia fora um sucesso, mas a recuperação seria lenta, especialmente para alguém de sua idade. O médico recomendara cuidados especiais, medicações constantes e uma rotina de vida completamente diferente da que levavam antes. Naquela manhã, sentada na cafeteria do hospital, enquanto Dona Edith fazia exames,
Laura estudava atentamente os papéis à sua frente. Eram orçamentos de enfermeiras particulares, adaptações necessárias para a casa, custos de medicamentos contínuos. A soma final fazia seu estômago afundar. Mesmo com o novo trabalho fornecendo arranjos para o hotel, seria impossível arcar com tudo aquilo. 1 centavo por seus pensamentos. A voz de Mateus a sobressaltou. Ele estava parado à sua frente, segurando 2 xícaras de café, parecendo cansado, mas sorridente. Durante todo o período de internação, ele aparecera diariamente, às vezes apenas por alguns minutos entre reuniões, outras vezes ficando por horas, fazendo companhia silenciosa. Pensamentos não muito agradáveis. Ela respondeu, tentando esconder os papéis. Mas não há tempo. Mateus colocou as xícaras na mesa e sentou-se à sua frente. Deixe-me ajudar, Laura. Você já está ajudando demais. A internação, os médicos, os exames, eu nem imagino quanto tudo isso está custando. Não importa. Para mim, importa. Ela levantou a voz mais do que pretendia, atraindo olhares das mesas vizinhas. Baixou o tom envergonhada. Desculpe. É que não quero ser um projeto de caridade. Nem eu, nem minha avó. O olhar de Mateus endureceu levemente, mas não com raiva, com determinação. É isso que você pensa? Que é um projeto para mim? Laura desviou o olhar, incapaz de enfrentar a intensidade nos olhos dele. Às vezes me pergunto por que um homem como você se importaria com pessoas como nós. Mateus respirou fundo, como se buscasse paciência. Um homem como eu, rico, bem-sucedido, com 1000 opções melhores. Acho que você ainda não entendeu. Ele inclinou-se, tomando as mãos dela entre as suas. Não estou com você e sua avó por caridade ou por algum complexo de salvador. Estou porque vocês me fazem sentir real. Antes de te conhecer, eu era apenas uma função. Empresário, herdeiro, patrão. Com você, sou apenas Mateus. Os olhos de Laura marejaram. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional, deixando suas defesas em frangalhos. Tenho medo, Mateus. Medo de me acostumar com você, com sua ajuda, com esse mundo. E então acordar um dia e perceber que foi tudo um sonho. Não é um sonho. Ele apertou as mãos dela com mais força. Mas entendo seu medo. Então vamos fazer diferente. Como? Aceite minha ajuda para a recuperação de Dona Edith como um empréstimo. Você pode me pagar quando puder, como puder. Sem prazos, sem juros. Laura sorriu pela primeira vez naquele dia. Um empresário oferecendo empréstimo sem juros? Isso deve ser contra as regras do capitalismo. Estou disposto a ser expulso do clube dos capitalistas por você. Ele retribuiu o sorriso, aliviado por vê-la relaxar um pouco. E tem mais. Tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Profissional, legítima. Mateus pegou a pasta que trouxera consigo. O novo hotel que estamos construindo em Búzios terá um conceito de sustentabilidade e natureza. Quero que você seja responsável por todo o paisagismo interior e exterior. Os olhos de Laura arregalaram-se. Eu? Mas não sou paisagista. Sou apenas uma artista floral extremamente talentosa, ele completou. Vi como você transforma simples flores em obras de arte. Seu instinto com cores e texturas é impressionante. Posso contratar consultores técnicos para ajudar na parte estrutural, mas quero sua visão criativa, comandando o projeto. É uma oportunidade incrível, mas... Ela hesitou. E minha avó? Não posso deixá-la sozinha agora. O projeto começa daqui a 3 meses, quando ela já estará mais recuperada. Além disso, Búzios tem um clima perfeito para convalescentes. Podemos alugar uma casa confortável para vocês duas lá durante o período de implementação. A ideia era tentadora, mas algo ainda incomodava Laura. As pessoas vão falar, Mateus. Vão dizer que só consegui esse trabalho porque somos... O quê? O que somos, Laura? Os olhos dele fixaram-se nos dela, intensos e questionadores. Amigos, ela respondeu, incapaz de classificar o que sentiam um pelo outro. Se preocupa tanto assim com o que vão pensar? Quando você passa a vida inteira sendo julgada pelo que não tem, aprende a se preocupar com a opinião alheia. Mateus recostou-se na cadeira, pensativo. Entendo. Então vamos fazer o seguinte. Vou abrir uma concorrência legítima. 3 paisagistas serão convidados a apresentar propostas, incluindo você. Um comitê independente fará a escolha, sem minha interferência. Isso seria justo.
E quando você ganhar por mérito próprio, talvez acredite que seu valor não tem nada a ver com sua origem ou com nossa amizade. O otimismo dele provocou um riso em Laura. Tão certo de que vou ganhar? Absolutamente. Conheço talento quando vejo. A conversa foi interrompida quando o Dr. Pietro aproximou-se da mesa, carregando uma prancheta. Boas notícias, anunciou. Os exames mostram ótima adaptação ao marca-passo. Dona Edith está respondendo bem ao tratamento. Acredito que em uma semana poderá receber alta. Laura suspirou de alívio. Graças a Deus. No entanto, continuou o médico, ela precisará de cuidados especiais por pelo menos 2 meses, repouso relativo, dieta controlada, medicação rigorosa e acompanhamento semanal. Entendo. Laura assentiu, já calculando mentalmente como reorganizaria sua vida. Doutor, interveio Mateus, seria possível transferi-la para assistência domiciliar? Com enfermagem especializada? Certamente, mas é um serviço. Caro, eu sei. Mas prefiro que ela se recupere no conforto de casa. Poderia indicar uma equipe de confiança? O médico prometeu enviar recomendações ainda naquele dia e afastou-se. Laura observava Mateus com um misto de gratidão e desconforto. Não precisava fazer isso. Sei que não. Quero fazer. Ele tomou um gole de café. E depois que sua avó estiver mais forte, quero levá-las para conhecer minha casa em Petrópolis. O clima da serra fará bem a ela. Laura sentiu um calafrio de apreensão. Sua casa? Onde sua família mora? Mateus riu. Não tenho família, lembra? Meus pais se foram há muitos anos. A casa era deles. Mantenho como uma espécie de refúgio. Vou lá quando preciso escapar da loucura da cidade. Mesmo assim, ir para sua casa parece tão íntimo. Ele completou, um brilho provocador nos olhos. Laura corou. Nas últimas semanas, entre a crise da avó e a rotina hospitalar, não haviam tido tempo para explorar o que crescia entre eles. Os toques eram discretos, mãos que se encontravam, um abraço ocasional, olhares que duravam mais do que o necessário. Mas a atração era inegável, crescendo a cada dia. Seria apenas um fim de semana de descanso, continuou ele, notando seu desconforto. A casa tem 5 quartos. Vocês teriam toda a privacidade que precisarem. Vou pensar no assunto, ela respondeu finalmente. Mais tarde, de volta ao quarto da avó, Laura a encontrou sentada na poltrona, observando a paisagem pela janela. Parecia mais forte, quase radiante, apesar das olheiras e da palidez. Como se sente, vovó? Como alguém que acabou de ganhar tempo extra nesta vida. A idosa sorriu, estendendo a mão para a neta. E você? Como foi o café com Mateus? Como soube que estávamos tomando café? A enfermeira me contou. Disse que vocês formam um belo casal. Laura revirou os olhos. Não somos um casal, vovó. Ainda, corrigiu Dona Edith com um sorriso maroto. Eu vejo como ele olha para você, menina. E como você olha para ele quando acha que ninguém está vendo. Somos de mundos diferentes. Bobagem. São 2 jovens de carne e osso, com corações batendo no mesmo ritmo. O resto é circunstância. Laura sentou-se na beirada da cama, de frente para a avó. Ele me ofereceu um trabalho. Um projeto grande para o novo hotel dele em Búzios. E você vai aceitar, é claro. Não é tão simples. Tenho medo que seja apenas um pretexto para me ajudar. E agora com você precisando de cuidados... Dona Edith apertou a mão da neta com surpreendente força. Me escute bem, Laura. Passei minha vida inteira vendo sua mãe e depois você, renunciando a sonhos por minha causa. Não vou permitir que faça isso novamente. Sua voz tremia de emoção. Este velho coração ganhou tempo extra por um motivo. Para ver você florescer, não para ser sua âncora. Vovó. Nada de vovó. Você vai aceitar esse trabalho. Vai brilhar nele, e vai permitir-se sentir o que está sentindo por esse rapaz, sem medo e sem vergonha de suas origens. As palavras da avó atingiram Laura como uma onda revitalizante. Pela primeira vez em semanas, sentiu a esperança reacendendo dentro de si. Não apenas a esperança de dias melhores, mas de uma vida plena, com sonhos e possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. E mais uma coisa, continuou Dona Edith, com aquele brilho travesso nos olhos que Laura conhecia tão bem. Quando formos para Petrópolis, vou precisar de um quarto bem afastado do seu.
Esses marca-passos modernos não são tão sensíveis, mas nunca se sabe. Vovó, exclamou Laura entre risos e lágrimas, abraçando a matriarca, que mesmo à beira do adeus, continuava sendo sua maior incentivadora em direção à vida. Naquela noite, após deixar a avó dormindo, sob os cuidados da equipe médica, Laura encontrou um buquê de rosas vermelhas, esperando por ela no banco do carro, com um cartão simples, para a futura paisagista que já transformou a paisagem da minha vida. M. O caminho entre os dois mundos que habitavam começava lentamente a se tornar uma única estrada. Os 3 meses seguintes passaram como um sonho febril para Laura. A vida que antes se arrastava em preocupações diárias, agora avançava em ritmo acelerado, repleta de mudanças e desafios. Dona Edith, já em casa e recuperando-se gradualmente, contava com o apoio de uma enfermeira particular durante o dia. Enquanto isso, Laura dividia-se entre os cuidados noturnos com a avó, os arranjos florais para eventos do hotel e, principalmente, seu projeto para o concurso de paisagismo. Mateus cumprira sua palavra. 3 profissionais haviam sido convidados para apresentar propostas para o novo hotel Allianz Búzios. Um paisagista renomado de São Pietro, uma arquiteta especializada em jardins sustentáveis e Laura, a vendedora de flores que nunca pisara em uma faculdade de design. A data da apresentação aproximava-se rapidamente e o nervosismo de Laura crescia na mesma proporção. Numa tarde particularmente quente de fevereiro, ela trabalhava em seu modelo tridimensional na varanda de casa quando ouviu a voz de Mateus, conversando com Dona Edith na sala. Rapidamente cobriu o projeto com um pano. Ele havia prometido não ver nada antes da apresentação oficial. "Posso entrar ou é território proibido?" perguntou ele parando na porta da varanda. "Depende. Veio como jurado ou como amigo?" Ela sorriu limpando o giz colorido das mãos. Como sequestrador, na verdade. Ele balançou um conjunto de chaves. "Vim buscar você e Dona Edith para um fim de semana em Petrópolis, como prometi." Laura arregalou os olhos. "Agora? Mas a apresentação é na segunda-feira." "Exatamente. Você precisa de uma pausa para recarregar. Não vai ajudar em nada ficar obcecada com detalhes até o último segundo." Ele aproximou-se, tocando levemente seu rosto. "Além disso, sua avó já está pronta. Disse que você trabalha demais." Como para confirmar, Dona Edith apareceu na porta da varanda apoiada em sua bengala nova, com uma pequena mala ao lado. "Já arrumei nossas coisas, menina. Esse velho coração precisa de ar puro da montanha." Laura riu rendendo-se. "Vocês dois conspirando contra mim? Que chance eu tenho?" 2 horas depois, o carro de Mateus subia as estradas sinuosas que levavam à região serrana de Petrópolis. A paisagem urbana do Rio dava lugar gradualmente ao verde intenso da Mata Atlântica. O ar tornava-se mais fresco, carregado de perfumes naturais que faziam Laura respirar profundamente, como se tentasse capturar aquela sensação. "É a primeira vez que venho à serra", confessou, observando maravilhada os picos cobertos por neblina. No banco traseiro, Dona Edith já dormitava tranquilamente, embalada pelo movimento suave do carro de luxo. "Cresci vindo para cá nas férias", contou Mateus. "Meus pais compraram a casa quando o primeiro hotel começou a dar lucro. Era o sonho da minha mãe ter um refúgio nas montanhas. Como eles eram?" Mateus sorriu, o olhar perdendo-se brevemente em memórias. "Incansáveis, dedicados, apaixonados um pelo outro até o fim. Meu pai era o visionário, sempre planejando o próximo passo. Minha mãe era o coração, cuidando de cada hóspede como se fosse família. Sinto que teria gostado deles. Eles teriam te adorado." Ele olhou rapidamente para ela. "Especialmente minha mãe. Ela também amava flores. O jardim da casa era o orgulho dela." Quando finalmente chegaram ao destino, Laura não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. Esperava uma mansão ostentosa. Mas o que viu foi uma charmosa casa de montanha, grande porém acolhedora, com paredes de pedra, varandas amplas e um jardim que, mesmo parcialmente abandonado, ainda guardava vestígios de um planejamento cuidadoso. "Simples", comentou honestamente surpresa. Mateus riu enquanto estacionava. Desapontada, esperava uma mansão com mordomo e tudo mais. "Na verdade, estou aliviada. Isso parece mais você." Ele a encarou curioso. "Como assim?"
O Mateus que conheço, não o empresário que aparece nas revistas. Algo suavizou-se no olhar dele com aquelas palavras, como se Laura houvesse inadvertidamente tocado uma verdade profunda. A casa por dentro era tão acolhedora quanto por fora. Móveis rústicos mais confortáveis, lareiras em vários ambientes e muitas fotografias de família espalhadas pelas paredes. O jovem Mateus com os pais em diversos momentos, todos sorridentes, formando uma tríade de amor evidente. Dona Edith acordou revigorada, encantando-se imediatamente com o local. Que paz se sente aqui, comentou, acomodando-se em uma poltrona próxima à lareira da sala. Sua mãe tinha bom gosto, rapaz. O quarto principal é seu, Dona Edith, anunciou Mateus. Tem a melhor vista e uma banheira que vai fazer maravilhas para suas juntas. E nós? Perguntou Laura, corando levemente ao perceber a implicação da pergunta. Temos quartos separados no andar de cima, respondeu ele, piscando discretamente. A menos que prefira outra configuração. Dona Edith fingiu não ouvir, subitamente muito interessada em um vaso de cerâmica sobre a mesa. Após acomodarem as malas, Mateus ofereceu-se para mostrar o jardim a Laura, enquanto a governanta, uma senhora local que cuidava da propriedade, preparava o chá para Dona Edith. O entardecer tingia o céu de tons alaranjados quando eles saíram para os fundos da casa. O jardim, mesmo sem os cuidados constantes, ainda revelava um desenho inteligente, com canteiros que se harmonizavam com a topografia natural do terreno. Minha mãe passava horas aqui, contou Mateus, guiando-a por um caminho de pedras. Dizia que as flores eram mais sinceras que as pessoas. Ela estava certa. Laura abaixou-se para examinar um arbusto florido. As flores não mentem sobre quem são. Mostram-se por inteiro, com suas cores, perfumes, até seus espinhos. Ele a observou com intensidade. Como você. Laura levantou-se, encarando-o. Tenho sido sincera com você, Mateus. Talvez até demais. Não foi uma crítica. Ele aproximou-se, tomando as mãos dela entre as suas. É o que mais admiro em você. Sua autenticidade, sua verdade. A proximidade entre eles, longe da cidade e de todas as pressões cotidianas, parecia mais intensa, quase palpável. O vento fresco da montanha brincava com os cabelos de Laura, e o perfume natural das flores ao redor criava uma atmosfera quase mágica. Tenho algo para te mostrar, disse Mateus, puxando-a gentilmente pela mão. Meu lugar favorito na propriedade. Eles seguiram por um caminho que se afastava da casa principal, adentrando uma área mais densa de vegetação. Após alguns minutos de caminhada, chegaram a uma pequena clareira onde se erguia uma estrutura que tirou o fôlego de Laura. Uma estufa vitoriana em miniatura, com estrutura de ferro forjado e dezenas de painéis de vidro, alguns quebrados pelo tempo, outros embaçados, mas ainda assim magnífica. Meu Deus! Murmurou ela, aproximando-se lentamente. É linda. Era o refúgio secreto da minha mãe. Ela cultivava orquídeas e espécies raras aqui. Mateus abriu a porta enferrujada, que protestou com um rangido. Está abandonada desde que eles partiram. Nunca tive coragem de restaurá-la ou de contratar alguém para cuidar. Parecia errado. O interior da estufa era um estranho misto de abandono e resistência. Algumas plantas haviam sucumbido ao tempo, outras adaptaram-se e sobreviviam bravamente. O chão estava parcialmente tomado por folhagens que cresciam sem controle, e trepadeiras haviam colonizado parte da estrutura interna. Incrível como a vida encontra um caminho, mesmo quando abandonada, comentou Laura, tocando reverentemente uma orquídea selvagem que florescia em um canto. Como você, disse Mateus, sua voz mais grave que o habitual. Encontrando beleza mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ela virou-se para ele, surpresa com a intensidade da comparação. Laura, desde que te conheci, algo mudou em mim. É como se... Ele buscava as palavras. Como se eu tivesse passado a vida toda em preto e branco, e de repente descobrisse as cores. Mateus. Não, deixe-me terminar. Ele segurou suas mãos com mais firmeza. Cresci com amor, tive pais maravilhosos, mas depois que os perdi, enterrei-me no trabalho. Construí hotéis, fiz fortuna, mas era tudo. Vazio. Até aquela noite no restaurante, quando vi você. Os olhos de Laura marejaram.
Nunca em sua vida alguém a olhara daquela forma, como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. O que estou tentando dizer, continuou ele, é que te amo, Laura, não pela sua beleza, embora seja a mulher mais linda que já conheci, não pelo seu talento, embora seja extraordinário, mas pela sua essência, pelo seu coração, pela mulher que é. As palavras atingiram Laura como ondas de choque, despertando emoções que ela mantivera cuidadosamente controladas. A distância que sempre acreditara existir entre seus mundos, subitamente, não parecia tão intransponível. Tenho medo, confessou em um sussurro. Medo de que um dia você acorde e perceba que somos diferentes demais, que se arrependa. Somos diferentes, sim. Graças a Deus por isso. Ele sorriu. Você me ensinou mais sobre vida e dignidade em poucos meses do que aprendi em anos nos melhores colégios e universidades. Uma lágrima escorreu pela face de Laura. Também te amo, Mateus. Mais do que deveria. Mais do que me permiti admitir até agora. O primeiro beijo deles aconteceu ali, cercados por plantas selvagens e vidraças empoeiradas, sob a luz dourada do sol poente que se infiltrava pela estrutura antiga. Um beijo que trazia a promessa de um futuro onde seus mundos não seriam mais separados, mas fundidos em algo inteiramente novo. Quando finalmente se separaram, ofegantes e com sorrisos idênticos nos rostos, Mateus tocou o rosto dela com reverência. Tenho um pedido a fazer. Qual? Perguntou ela, ainda atordoada pela intensidade do momento. Quero que você restaure esta estufa. Transforme-a em sua visão, seu espaço de criação. Independentemente do resultado do concurso, quero que este lugar ganhe vida novamente através dos seus olhos. Laura olhou ao redor, vendo não o abandono, mas o potencial. Sua mente já começava a formar planos, visualizar possibilidades, imaginar o renascimento daquele espaço mágico. Seria uma honra, respondeu finalmente, mas com uma condição. Qualquer uma. Que seja nosso segredo, nosso refúgio, não um projeto comercial, mas um jardim só nosso. Ele selou a promessa com outro beijo, mais profundo e demorado que o primeiro. O vento agitou as folhagens ao redor, como se a própria natureza aplaudisse o pacto selado entre eles. Mais tarde, durante o jantar na casa principal, Dona Edith observava os dois com um sorriso conhecedor. A nova luz nos olhos da neta, o modo como ela e Mateus trocavam olhares cúmplices, os dedos que se encontravam discretamente sobre a mesa, tudo contava uma história que a idosa compreendia perfeitamente. Sabe o que mais gosto em jardins? Comentou Dona Edith enquanto saboreava sua sobremesa. Como eles nos ensinam sobre a vida. Algumas sementes precisam de tempo para germinar, mas quando encontram o solo certo, florescem com força total. Mateus e Laura trocaram olhares, corando simultaneamente como adolescentes pegos em flagrante. A metáfora da idosa era clara demais para ser ignorada. Naquela noite, depois que Dona Edith recolheu-se para seu quarto, Laura e Mateus permaneceram, na varanda, envoltos em um cobertor, observando o céu estrelado da serra, um espetáculo de luzes que a poluição da cidade grande normalmente ocultava. Como vai se sentir se eu ganhar o concurso na segunda-feira? Perguntou Laura, repousando a cabeça no ombro dele. Orgulhoso. Não porque venci através de você, mas porque sempre soube do seu talento. Ele beijou o topo de sua cabeça. E se não ganhar, o que duvido muito, ainda terei o melhor prêmio de todos. Qual? Você, nós, este começo. Aninhada nos braços dele, Laura permitiu-se, talvez pela primeira vez na vida adulta, sentir-se plenamente protegida e amada. No horizonte, uma nova vida se desenhava, uma onde seus mundos não colidiam, mas se complementavam, como cores diferentes que juntas formam uma pintura mais bela e completa. O que nenhum dos dois poderia prever era que o verdadeiro teste para seu amor estava prestes a acontecer, não nas diferenças sociais que tanto preocupavam Laura, mas nas armadilhas que o próprio sucesso traria consigo. O auditório do Hotel Allianz Centro estava repleto. Investidores, arquitetos, jornalistas especializados e curiosos acomodavam-se nas confortáveis poltronas enquanto aguardavam o início das apresentações. A tensão era palpável no ar-condicionado que circulava entre os presentes. Nos bastidores,
Laura ajustava nervosamente o blazer cinza que comprara especialmente para a ocasião. Sua primeira peça de roupa verdadeiramente cara, ainda que comprada em promoção. Tinha chegado cedo, horas antes da apresentação, para montar seu projeto. Um modelo tridimensional meticulosamente construído do jardim vertical e da estufa tropical que propunha para o átrio central do novo hotel. Está deslumbrante, disse Dona Edith, que insistira em vir apoiar a neta, apesar do cansaço ainda evidente em seu rosto. E apavorada, confessou Laura, verificando pela 10ª vez se seus painéis estavam perfeitamente alinhados. Na antessala, os outros 2 concorrentes aguardavam sua vez. Maria, a arquiteta, exibia confiança em seu tailleur impecável, enquanto revisava anotações em seu tablet. Já Pietro Müller, o paisagista renomado, conversava animadamente ao telefone, parecendo mais entretido com outros projetos do que preocupado com a competição. A porta abriu-se e Jonas, o motorista de Mateus, apareceu com um pequeno arranjo de flores do campo. Da parte do Sr. Allianz, disse ele, entregando o buquê a Laura. Ele pediu para avisar que não poderá estar presente durante as apresentações para manter a imparcialidade do júri, mas estará aguardando o resultado na sala da diretoria. Junto às flores, um cartão simples dizia: "Não importa o resultado, você já é vencedora por sua coragem de estar aqui. Com amor, M." O gesto, ao mesmo tempo que a emocionou, também a lembrou da pressão adicional que carregava. Não queria que as pessoas pensassem que estava ali por favoritismo. "Senhorita Laura Collins", um assistente de produção a chamou, "será a primeira a apresentar, 5 minutos." O coração acelerou ainda mais. Ser a primeira significava estabelecer o tom da competição sem saber o que viria depois. Respirando fundo, Laura abraçou a avó e dirigiu-se ao palco. As luzes fortes a cegaram momentaneamente quando subiu ao tablado. Diante dela, rostos anônimos a encaravam com expressões que variavam entre curiosidade e ceticismo. No centro, da primeira fileira estava o júri. 3 profissionais respeitados na área, nenhum deles ligado diretamente aos empreendimentos de Mateus. "Bom dia a todos", começou, agradecida por sua voz não trair o nervosismo que sentia. "Meu nome é Laura Collins e venho apresentar minha proposta para o paisagismo do Hotel Allianz Búzios." Nos 20 minutos seguintes, Laura expôs sua visão. Não apenas um jardim decorativo, mas um ecossistema funcional que integraria espécies nativas da Mata Atlântica, sistemas de captação de água da chuva e espaços interativos onde os hóspedes poderiam aprender sobre sustentabilidade enquanto desfrutavam da beleza natural. A inspiração na estufa abandonada de Petrópolis era evidente, mas transformada em algo inteiramente novo. No centro de seu modelo, uma estrutura de vidro e metal abrigava espécies raras, criando um microclima que reduziria a necessidade de ar-condicionado no átrio central. À medida que falava, sua confiança crescia. Este não era apenas um projeto profissional, era a materialização de seu olhar sobre o mundo, de sua crença na harmonia entre beleza e funcionalidade. Quando terminou, um silêncio momentâneo precedeu aplausos educados. As perguntas do júri foram técnicas e desafiadoras, mas Laura estava preparada. Havia estudado incansavelmente durante semanas, consultado especialistas, lido artigos científicos. Para cada dúvida levantada, tinha uma resposta fundamentada. Ao final, deixou o palco com a sensação de ter dado o melhor de si, independentemente do resultado. As apresentações de seus concorrentes foram igualmente impressionantes. Maria trouxe projeções tridimensionais, computadorizadas e estatísticas de eficiência energética. Pietro Müller apostou na tradição e no renome, com projetos anteriores bem-sucedidos como principal argumento. Após as 3 apresentações, o júri retirou-se para a deliberação, deixando os candidatos e a plateia em um intervalo tenso. Laura aproveitou para checar a avó, que parecia cansada. "Deveria ir descansar, vovó. A decisão pode demorar horas." E perder o momento da sua vitória? Nem pensar. O otimismo da idosa provocou um sorriso em Laura, que então notou um homem aproximando-se delas. Alto de meia-idade,
vestindo um terno impecavelmente cortado, exalava autoridade em cada movimento. Senhorita Collins, sou Rafael Majestic, diretor de operações da rede Majestic. Laura apertou a mão estendida, confusa. A rede Majestic era a principal concorrente dos hotéis Allianz no segmento de luxo. Sua apresentação foi impressionante, continuou ele. Raramente vejo tanto talento natural aliado a conhecimento técnico sólido. Gostaria de lhe oferecer uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Um contrato exclusivo para desenvolver o paisagismo de nossos 5 novos empreendimentos na Collins brasileira. Orçamento ilimitado, equipe completa à sua disposição e, claro, ele sorriu, uma remuneração significativamente superior ao que receberia aqui. Laura piscou, atordoada pela proposta inesperada. Como o senhor pode me oferecer isso sem conhecer meu trabalho anterior? Sua apresentação disse tudo o que precisava saber. Além disso, seu sorriso tornou-se mais calculista. Seria um movimento estratégico interessante contratar o novo talento descoberto por Matheus Allianz, não acha? A implicação era clara. Não era apenas seu talento que interessava, mas também a oportunidade de tirar algo valioso do concorrente. Agradeço o interesse, mas preciso declinar. Laura manteve a voz firme. Estou comprometida com este projeto, independentemente do resultado de hoje. Pense bem, senhorita Collins. Oportunidades assim não aparecem 2 vezes. Já pensei, Sr. Majestic. Minha resposta é definitiva. O homem assentiu sem parecer particularmente surpreso. Como quiser, mas o convite permanece aberto caso mude de ideia. Entregou um cartão elegante e afastou-se. O que foi isso? Perguntou Dona Edith, que observara a interação com um olhar preocupado. Política corporativa, vovó. Nada com que devamos nos preocupar. Antes que pudessem discutir mais, o público começou a retornar ao auditório. O júri havia chegado a uma decisão em tempo recorde. O presidente do júri, um professor universitário de paisagismo, tomou o microfone no centro do palco. Após análise cuidadosa das 3 excelentes propostas apresentadas hoje, chegamos a uma decisão unânime. Ele fez uma pausa dramática. O projeto vencedor, que será implementado no novo Hotel Allianz Búzios, é o da senhorita Laura Collins. Uma onda de aplausos varreu o auditório. Dona Edith apertou a mão da neta com força surpreendente, lágrimas de orgulho escorrendo por suas faces enrugadas. Laura, atordoada, foi conduzida novamente ao palco para receber o troféu simbólico e assinar o contrato preliminar. A emoção era tanta que mal registrou os olhares invejosos de alguns presentes, os sussurros mal disfarçados questionando sua vitória, as insinuações de favorecimento. Naquele momento, só conseguia pensar em uma pessoa. Matheus aguardava, no corredor que levava à diretoria, um sorriso radiante no rosto. Eu sabia, disse simplesmente abrindo os braços. Laura correu para ele, envolvendo-o em um abraço apertado, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. Venceu por mérito próprio, exatamente como prometi, sussurrou ele em seu ouvido. Agora acredita em seu talento? Ela assentiu contra seu peito, incapaz de articular palavras através da emoção que a dominava. A celebração continuou na sala da diretoria, com champanhe e canapés para o júri, os finalistas e convidados selecionados. Laura notou que Pietro Müller a congratulou com elegância profissional, enquanto Maria mal conseguia esconder seu ressentimento ao cumprimentá-la brevemente. Em um momento mais tranquilo, Laura puxou Matheus para um canto isolado. Preciso te contar algo. O que foi? Rafael Majestic me abordou após minha apresentação. Ofereceu um contrato para a rede Majestic. O semblante de Matheus escureceu. Aquele abutre, sempre tentando roubar talentos. O que você respondeu? Que não estava interessada, é claro. O alívio no rosto dele foi palpável, mas logo substituído por uma expressão mais séria. Laura, não quero que recuse oportunidades por minha causa, se for melhor para sua carreira. Ela colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Não recusei por você. Recusei porque seria antiético. E porque quero construir minha carreira sobre bases sólidas, não como peão em jogos corporativos.
O orgulho nos olhos de Mateus era quase tangível. Você nunca deixa de me surpreender. A festa estendeu-se pela tarde, com jornalistas solicitando entrevistas e potenciais clientes trocando cartões com Laura. Em meio ao turbilhão, poucos notaram quando Dona Edith aproximou-se discretamente de Mateus. Precisamos conversar, rapaz. Fé em particular. Intrigado, ele conduziu a idosa para uma sala adjacente, mais tranquila. O que houve, Dona Edith? Está se sentindo mal? Estou ótima, mas quero falar sobre minha neta. A senhora ajeitou-se na cadeira, assumindo uma postura surpreendentemente imponente para alguém de sua idade e condição física. Vocês estão apaixonados, não estão? Mateus sorriu, incapaz de negar o óbvio. Completamente. E quais são suas intenções? A pergunta tão direta e tradicional pegou-o desprevenido. Bem, quero fazê-la feliz. Construir uma vida juntos. Isso inclui casamento? Mateus riu não de deboche, mas de surpresa pela franqueza. Sim, Dona Edith, quando ela estiver pronta. Não quero pressioná-la agora, com tanta coisa acontecendo. A idosa estudou-o por alguns instantes, como se avaliasse a sinceridade em suas palavras. Mateus, preciso te pedir algo importante, algo que pode parecer contraditório. Qualquer coisa. Deixe minha neta brilhar por conta própria. Dona Edith inclinou-se para a frente, intensificando o olhar. Ela finalmente encontrou seu caminho, sua paixão. Não permita que o relacionamento de vocês ofusque isso. Mateus assentiu, compreendendo a profundidade daquele pedido. Prometo, Dona Edith, quero ser parceiro dela, não sua sombra. E outra coisa. A voz da idosa embargou levemente. Cuide dela quando eu não estiver mais aqui. Não fale assim. A senhora vai viver muito ainda. Somos realistas, rapaz. Este coração está no tempo extra. Ela sorriu serenamente. Só quero partir sabendo que minha menina estará amparada não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Prometo. Mateus tomou as mãos enrugadas entre as suas, selando um pacto que transcendia palavras. Ela será amada e respeitada todos os dias. De volta à recepção, encontraram Laura cercada por um pequeno grupo que ouvia atentamente suas explicações sobre técnicas de sustentabilidade em jardins verticais. Seus olhos brilhavam com a paixão de quem finalmente encontrou seu propósito. Olhem só para ela, sussurrou Dona Edith, minha pequena vendedora de flores, conquistando o mundo. Este é apenas o começo, respondeu Mateus com a certeza de quem vislumbrava um futuro brilhante se desdobrando à sua frente. O que nenhum deles poderia prever era que, escondido entre as rosas da celebração, um espinho particular se preparava para ferir. Na porta do evento, Rafael Majestic conversava animadamente com um repórter do portal de notícias mais influente do setor hoteleiro, sussurrando insinuações sobre favorecimento, relacionamentos secretos e conflitos de interesse envolvendo a nova paisagista e o poderoso Mateus Allianz. Manchete que surgiria na manhã seguinte seria apenas o primeiro golpe de uma tempestade que colocaria à prova não apenas o amor nascente entre Laura e Mateus, mas também tudo que ela conquistara com tanto esforço. 3 anos se passaram desde aquela tarde de premiação que mudara tudo. A vida, como as estações, havia completado alguns ciclos, trazendo tanto tempestades quanto dias ensolarados. A inauguração do Hotel Allianz Búzios aconteceu conforme planejado, mas não sem desafios. A manchete provocativa publicada na manhã seguinte à premiação. Relacionamento secreto garante contrato milionário. Mérito ou favorecimento? Trouxe semanas difíceis para Laura. Jornalistas perseguindo-a, colegas questionando sua competência, clientes potenciais recuando com receio de contratá-la. Por um momento de desespero, ela quase desistiu. Chegou a redigir uma carta de renúncia ao projeto, convencida de que sua presença mancharia a reputação de Mateus. Foi Dona Edith quem a impediu, rasgando a carta em pedaços e lançando-os ao vento na varanda de casa. Desde quando Collins desiste sem lutar? Já a idosa havia perguntado com uma força que parecia vir de tempos ancestrais. Você ganhou por mérito. Prove isso com seu trabalho, não com sua desistência.
E foi exatamente o que Laura fez. Mergulhou no projeto com dedicação feroz. Cada detalhe, cada planta, cada sistema de irrigação passava por seu crivo pessoal. Quando críticos apareciam para a vistoria surpresa, encontravam-na de mãos sujas de terra, dirigindo equipes com firmeza e conhecimento indiscutível. O respeito veio lentamente, mas inevitavelmente. Naquela ensolarada manhã de março, Laura caminhava pelos jardins já estabelecidos do hotel, observando com orgulho como suas criações haviam não apenas sobrevivido, mas prosperado além das expectativas. A estufa central, inspirada naquela encontrada em Petrópolis, tornara-se a marca registrada do empreendimento, fotografada por visitantes do mundo todo e destaque em revistas especializadas. Pensando em quê? A voz de Mateus interrompeu seus devaneios. Ele aproximou-se por trás, abraçando-a pela cintura e depositando um beijo suave em seu pescoço. Após o tumulto inicial das manchetes, haviam decidido não esconder mais o relacionamento. Enfrentaram o preconceito e as especulações de frente com a dignidade que os caracterizava. "Em como chegamos até aqui", respondeu ela, recostando-se contra o peito dele. "Parece que foi ontem que eu vendia rosas de porta em porta. E agora tem sua própria empresa de paisagismo com projetos em 3 estados. Laura sorriu, ainda admirada com a trajetória que construíra. Jardins Collins tornara-se uma marca respeitada no setor, especializada em projetos sustentáveis que integravam beleza e funcionalidade ecológica. Sua equipe, formada principalmente por mulheres da comunidade onde crescera, já não cabia mais no pequeno escritório inicial. "Vamos, a cerimônia começa em 1 hora e você ainda precisa se arrumar", lembrou Mateus consultando o relógio. Ela assentiu, sentindo o familiar frio na barriga que precedia eventos importantes. Este em particular significava muito. Não era apenas mais uma inauguração. Era a concretização de um sonho que nascera em meio às dificuldades. O trajeto do hotel até o centro de Búzios foi breve. Mateus dirigia em silêncio, respeitando a concentração de Laura, que mentalmente revisava o discurso que faria. Quando chegaram à pequena praça próxima ao mar, dezenas de pessoas já aguardavam, incluindo autoridades locais e jornalistas. A fachada da nova floricultura Flores da Edith brilhava sob o sol da manhã, suas cores vibrantes destacando-se na paisagem urbana. O nome era uma homenagem à avó de Laura, que partira serenamente durante o sono no inverno passado, após ver a neta consolidada profissionalmente e feliz no amor. "Chegou a hora", disse Mateus, estendendo a mão para ajudá-la a sair do carro. Laura respirou fundo, ajeitou o vestido floral que escolhera cuidadosamente para a ocasião e caminhou em direção à pequena multidão. Entre os presentes, reconheceu rostos familiares, vizinhas da antiga comunidade, funcionárias de sua empresa, clientes fiéis. Parada diante da entrada da floricultura, Laura recordou o dia em que Mateus propusera o projeto. Havia sido poucos meses após a partida de Dona Edith, quando ela ainda lutava para processar a ausência da avó. "Quero construir algo que mantenha vivo o legado dela", ele dissera. "Uma rede de floriculturas comunitárias, começando em Búzios, que empreguem mulheres em situação de vulnerabilidade, geridas por elas mesmas, com apoio técnico da sua empresa." "O que acha?" A ideia tocara profundamente Laura. Não era apenas um negócio, era um propósito. Uma forma de multiplicar as oportunidades que ela própria recebera. Agora, diante da primeira unidade concretizada, a emoção apertava seu peito. Ao cortar a fita inaugural, não pôde conter as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto. "Declaro oficialmente inaugurada a Flores da Edith, a primeira de muitas", anunciou sob aplausos entusiasmados. A gerente da loja, uma jovem mãe solo que antes vendia artesanato na praia, conduziu os convidados pelo interior da floricultura. O espaço, embora modesto em tamanho, impressionava pela beleza e organização. Nos fundos, uma pequena estufa abrigava espécies mais delicadas e servia como espaço para oficinas comunitárias de jardinagem. Durante a recepção que se seguiu, Laura circulava entre os convidados quando notou Mateus conversando com o prefeito da cidade em um canto mais reservado. Havia algo diferente nele hoje, uma energia contida, um nervosismo sutil que raramente demonstrava.
Quando finalmente conseguiu um momento a sós com ele, questionou: "Está tudo bem? Você parece ansioso." "Nunca estive melhor", respondeu ele com um sorriso enigmático. "Só estou esperando o momento certo." "Momento certo para quê?" "Daí você vai descobrir. Confie em mim." A celebração estendeu-se pela tarde. Quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de Búzios com tons alaranjados espetaculares, Mateus convidou todos a se dirigirem ao pequeno jardim nos fundos da floricultura. Ali, sob um pergolado recém-construído e coberto de jasmins floridos, ele tomou a palavra. "Queria agradecer a presença de todos neste dia tão especial. A Flores da Edith representa muito mais que um estabelecimento comercial. É um símbolo de transformação, oportunidade e, acima de tudo, amor." Seus olhos encontraram os de Laura, que o observava intrigada. "Há 3 anos, tive a sorte de encontrar uma vendedora de flores que mudou completamente minha visão de mundo. Ela me ensinou sobre dignidade, coragem e a beleza que existe nas coisas simples." Um burburinho de expectativa percorreu os convidados quando Mateus aproximou-se de Laura, pegando suas mãos entre as suas. "Laura Collins, você transformou minha vida do mesmo modo que transforma jardins abandonados em paraísos. Encontrou beleza onde outros viam apenas um empresário obcecado por números. Trouxe cor para dias que eram em preto e branco." Ela prendeu a respiração quando ele se ajoelhou, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. "Prometi à sua avó que cuidaria de você, mas a verdade é que você cuida de mim tanto quanto eu de você. Somos parceiros iguais, complementares." Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma esmeralda central cercada de pequenos diamantes. "Laura, você me daria a honra de ser minha esposa?" O tempo pareceu suspender-se enquanto todos aguardavam a resposta. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Laura, que finalmente encontrou voz para responder: "Sim, 1000 vezes sim." Aplausos e assovios explodiram ao redor enquanto Mateus colocava o anel em seu dedo e levantava-se para um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma jornada extraordinária. Mais tarde, quando os convidados começavam a se despedir, Laura encontrou um momento de quietude para admirar seu anel sob a luz suave das lanternas do jardim. "Escolhi a esmeralda, porque me lembra seus olhos e a vida que você traz a tudo que toca", só explicou Mateus, abraçando-a por trás. "É perfeito. Tudo isso é perfeito." Ela virou-se em seus braços. "Ainda me pergunto às vezes se mereço tanta felicidade." "Essa é a questão, amor. Não é sobre merecer. É sobre aceitar que a vida às vezes nos surpreende com dádivas inesperadas." Laura pensou em tudo que haviam enfrentado: o preconceito social, as insinuações maldosas da imprensa, a resistência inicial do conselho administrativo dos hotéis, a partida da avó. Cada obstáculo superado os tornara mais fortes, tanto individualmente quanto como casal. "Sabe o que sua avó me disse certa vez?" continuou Mateus. "As flores mais bonitas frequentemente crescem em solos difíceis." Ela estava falando de você, é claro. "Sinto tanto a falta dela. Queria que estivesse aqui hoje." "Ela está." Mateus apontou para o céu estrelado acima deles. "E aposto que está sorrindo orgulhosa." Naquela noite, caminhando de mãos dadas pela praia deserta de Búzios, Laura refletia sobre a improbabilidade de sua história. Como um encontro casual em um restaurante elegante havia desencadeado uma transformação completa, não apenas em sua vida, mas nas vidas de tantas outras pessoas. A Flores da Edith era apenas o começo. O projeto já previa expansão para outras comunidades, criando oportunidades de trabalho e dignidade para mulheres que, como ela um dia, lutavam para sobreviver com dignidade. E o melhor, era um negócio autossustentável, não uma obra de caridade. "No que está pensando?" perguntou Mateus, notando seu silêncio contemplativo. "Em como uma ação aparentemente pequena pode desencadear mudanças enormes. Você podia simplesmente ter comprado uma rosa e seguido seu caminho naquela noite. Mas comprei todas." Ele sorriu, recordando. "Melhor decisão da minha vida." "A minha também." Ela parou, virando-se para encará-lo sob o luar. "Promete uma coisa?" "Qualquer coisa. Que nunca deixaremos de ver o valor nas pequenas gentilezas.
que lembraremos sempre de olhar para além das aparências. Prometo. É o que nos trouxe até aqui, afinal. O beijo que selou aquela promessa carregava o sabor de um futuro brilhante, não um futuro sem desafios, mas um onde enfrentariam juntos qualquer tempestade que viesse. Enquanto caminhavam de volta, Laura lançou um último olhar para a floricultura iluminada à distância. No letreiro colorido, o nome de sua avó brilhava como um farol de esperança. O legado de Dona Edith continuaria vivo, multiplicando-se como sementes ao vento, germinando oportunidades onde antes havia apenas terra árida. O jardim que Laura e Mateus plantaram juntos, não apenas de flores reais, mas de sonhos, oportunidades e amor, continuaria florescendo por muitas estações, lembrando a todos que o encontravam que a verdadeira beleza surge quando olhamos além das aparências e reconhecemos a dignidade que existe em cada ser humano. Por quê? Como provara aquela noite inesquecível no restaurante, quando um milionário vê uma vendedora de flores ser ignorada, compra todas as suas flores e muda sua vida. Ele não apenas transforma a vida dela, transforma também a sua própria e, como ondas em um lago, as de todos ao redor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Laura e Mateus tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa sobre como pequenos gestos podem transformar vidas inteiras, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos e a beleza dos encontros inesperados. Quais foram seus momentos favoritos desta história? A primeira vez que Laura desmaiou nos braços de Mateus? O momento em que Dona Edith enfrentou sua condição de saúde? Ou talvez o pedido de casamento no Jardim da Floricultura? Compartilhem suas impressões nos comentários. Até a próxima história, onde novamente navegaremos juntos pelos mares profundos das emoções humanas.